Fala, meu povo, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo sobre a escatologia bíblica. Eu sou o Iosés Teixeira, professor e pastor, e hoje vamos estudar as parábolas escatológicas e sua mensagem para nós. Desde o início da história, há uma tensão que incomoda e sempre incomodou muitas pessoas. A questão é, se o reino chegou, por que o mal ainda permanece? Por que Jesus não deu cabo disso de uma vez? Se Cristo reina, por que ainda estamos vendo injustiça, engano, superficialidade e até mesmo entre aqueles que professam a fé, vemos esse tipo de coisa? Eu quero dizer que não se trata de uma questão só dos nossos dias, como já afirmei. Os primeiros discípulos também esperavam muita coisa diferente. Um reino imediato, um reino visível, um reino purificador e definitivo. Mas Jesus não confirmou para eles essa expectativa. Ele a corrigiu. As parábolas escatológicas contidas nas páginas dos evangelhos não eliminam o desconforto de vivermos num mundo em que a justiça e a injustiça coabitam. Elas, na verdade, explicam isso. Revelam que o tempo presente não é o tempo da separação final, mas é o tempo do crescimento simultâneo, que a gente vê tanto injustiça como justiça convivendo. Um tempo marcado pela paciência de Deus e não pela intervenção imediata do Senhor. E isso muda tudo. Muda a forma como enxergamos a igreja. Muda a maneira como lidamos com o mundo. E muda, sobretudo, a forma como avaliamos a nós mesmos. Então se prepare para uma jornada de reflexão, que vai fortalecer a sua fé e também vai te impulsionar a viver com mais propósito e vigilância. Já no tópico 1, vamos tratar da paciência de Deus e a certeza da colheita. A Escritura conta que certo agricultor, após semear seu campo, percebeu que o inimigo semeou o joio em meio ao trigo. Seus servos, indignados, querem arrancar o joio imediatamente. Mas o agricultor, com sabedoria e paciência, os instrui. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Ele sabe que uma separação prematura poderia danificar o trigo que é tão precioso. Essa é a história da paciência de Deus, que permite a coexistência do bem e do mal no mundo e até mesmo na igreja. Não por negligência dele, mas para proteger aquilo que é genuíno e dar tempo para o arrependimento daqueles que ainda estão no erro. No entanto, essa paciência de Deus não é eterna. A colheita vai vir, e com ela a separação definitiva e justa promovida pelo Senhor. A instrução registrada em Mateus 13, versículo 30, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, rompe com qualquer expectativa de intervenção imediata. O dono do campo não ignora o problema. Ele o reconhece claramente, como podemos ver nos versículos 27 e 28. Ainda assim, sua decisão não é erradicar o joio naquele momento, mas permitir que ambos cresçam lado a lado até o tempo apropriado. Essa escolha revela a sabedoria dele. A tentativa de separar prematuramente poderia comprometer o trigo, como o próprio texto sugere no capítulo 13, versículo 29. Portanto, aqui temos um limite para a ação humana quando se trata de julgar. Essa parábola também ilumina a realidade da igreja visível, que, conforme indicado em Mateus 13, 38, reflete essa mistura entre os filhos do reino e os filhos do maligno. A presença do mal não invalida o reino de Deus, mas evidencia o tempo em que ele se manifesta. A paciência de Deus, como reforçado em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, não é negligência, como já disse, mas oportunidade, espaço para arrependimento, para transformação e para manifestação da graça de Deus. Contudo, essa paciência não anula o juízo sob hipótese alguma. A colheita vai acontecer, e com ela a separação definitiva realizada não por mãos humanas, conforme Mateus 13, versículos 41 e 42 ensinam. O destino do joio e do trigo não será confundido. Enquanto um enfrenta a condenação e é lançado no fogo, o outro resplandece no reino do Pai, simbolizado pelo celeiro, no versículo 43. Há, portanto, uma certeza aqui que é inegociável. O mal não permanecerá indefinidamente misturado ao bem. Em vez de se indignar com a presença do joio ao seu redor, ou de tentar arrancá-lo com suas próprias forças, que tal semear mais trigo? Abrace a paciência do Senhor. Concentre-se em cultivar o fruto do Espírito em sua vida e seja aí um agente de transformação onde você está. Transformação pelo amor, confiando que a separação final pertence ao eterno. A pergunta que você pode levar aos seus alunos, professor, é a seguinte: como você pode hoje focar em ser trigo que nutre a vida dos outros, em vez de se preocupar em identificar quem é joio e combater essas pessoas? Esse não é o seu trabalho. Bom, no tópico 2, vamos falar sobre o chamado universal e o juízo de Deus. Agora também, pense em outro relato bíblico.
pescadores lançando uma vasta rede ao mar, recolhendo todo tipo de peixe, bons e ruins, sem nenhuma distinção inicial. A rede é puxada para a praia e somente ali, com calma e precisão, os peixes serão separados. Os bons para os cestos e os ruins para serem descartados. Essa parábola de Mateus 13, versículos 47 a 50, nos mostra que o evangelho é lançado a todos, sem restrições, alcançando cada canto do mundo. Mas essa inclusão inicial não garante a salvação. Há um juízo final, um momento de separação, onde a verdadeira natureza de cada um será revelada e não haverá engano. É a história de um Deus que chama a todos, mas que também julga com justiça perfeita. A parábola da rede desloca o foco para a abrangência do reino e a seriedade do julgamento final. A imagem da rede lançada ao mar descreve o movimento da igreja hoje, um movimento inclusivo. Ela recolhe toda a qualidade de peixes. Não é trabalho da igreja julgar isso. Essa abrangência reflete o alcance do evangelho, que não se limita a um grupo específico, mas se estende a todos os povos e a todo tipo de gente. No entanto, essa inclusão inicial não implica igualdade de destino. Há muita gente que está dentro da igreja e não vai para o destino final da igreja. A distinção não ocorre no momento da coleta, mas ocorrerá posteriormente, quando a rede será puxada para a praia, conforme a parábola no capítulo 3, versículo 48. O texto aqui descreve uma separação cuidadosa, deliberada, quase silenciosa. Os bons são recolhidos, os ruins são descartados. Essa cena transmite a ideia de um juízo preciso, sem margem para erro. Não há engano, não há aparência que prevaleça diante do juiz. A consequência, obviamente, é clara. Os ímpios serão lançados na fornalha de fogo, onde há pranto e ranger de dentes, como diz o versículo 50 do capítulo 13. A parábola, portanto, confronta qualquer falsa segurança que seja baseada apenas na proximidade com a comunidade de fé. Não é porque alguém está dentro da igreja que é igreja. Estar na rede não é o mesmo que pertencer ao reino de Deus. Ao mesmo tempo, não é o mesmo que pertencer à igreja. A rede continua sendo lançada, o evangelho continua sendo pregado. E a separação final não pertence a nós, homens, mas a Deus. E isso liberta a igreja, tanto da negligência, de dizer eu não vou pregar para esse público ou para aquele, quanto do julgamento precipitado, chamando-a à fidelidade na proclamação e à confiança na justiça divina. Portanto, professor, leve seus alunos a refletirem que, em vez de se preocupar em julgar quem está dentro ou fora da rede, quem dentro da igreja é joio ou trigo, nós devemos nos concentrar em lançar a rede o mais longe possível e trazer o máximo de pessoas para dentro. Nossa missão não é separar, é ajuntar, é proclamar o evangelho a todos. Devemos confiar que o Senhor vai fazer essa separação perfeita no tempo certo. Nosso trabalho é trazer todo tipo de peixe e deixar que Ele, naquele dia, faça essa separação. Então, pergunte aos seus alunos, como você pode hoje estender o convite do evangelho a alguém que você talvez considerasse improvável? Lembrando que a rede é para todos. Vamos então ao tópico 3, a responsabilidade e perseverança. Por fim, lembre-se das 10 virgens, todas com lâmpadas acesas, aguardando a chegada do noivo. Todas parecem prontas, mas 5 delas, as loucas, não levaram azeite extra. A demora do noivo revela a diferença crucial. Não é o entusiasmo inicial que sustenta a espera, mas a provisão contínua. Quando o noivo finalmente chega, a porta se fecha para todas as que estão despreparadas. Essa parábola nos ensina que a fé não é apenas um evento, mas uma jornada de perseverança e vigilância constante. Não basta parecer pronto, é preciso estar verdadeiramente preparado, com o azeite da comunhão com Deus sempre abastecido. É a história de um chamado à responsabilidade individual diante da vinda do Senhor. Em Mateus 25, versículos 1 a 13, a parábola das 10 virgens introduz um elemento profundamente pessoal na reflexão escatológica. Aqui não se trata mais da coletividade do campo ou da rede, como nas parábolas anteriores, mas da preparação individual diante da vinda do noivo. Todas as virgens possuem lâmpadas, todas aguardam o mesmo evento e todas, inclusive, experimentam a mesma demora. Capítulo 25, versículo 5. No entanto, a diferença entre elas não está na aparência externa, mas naquilo que não é imediatamente visível, o azeite. A demora do noivo revela a autenticidade da preparação. Não é o entusiasmo inicial que sustenta a espera, mas é a provisão contínua. As virgens prudentes demonstram uma fé que preserva, enquanto as loucas revelam uma religiosidade superficial, incapaz de resistir ao tempo. Quando o noivo chega, a ausência de azeite se torna evidente e irreversível. A tentativa de solução tardia fracassa, pois aquilo que é essencial
não pode ser obtido em último momento. E o fechamento da porta, lá no capítulo 25, versículo 10, marca o caráter definitivo do juízo de Deus. O clamor das virgens loucas, Senhor, Senhor, abre-nos, recebe uma resposta que expõe a ausência do relacionamento verdadeiro. Não vos conheço. Versículo 12. Essa declaração ecoa a necessidade de uma fé genuína, não apenas professada, mas vivida. A exortação final, vigiai, pois, no versículo 13, não aponta para uma vigilância ansiosa, mas para uma vida de constante comunhão com Deus. Perseverar nesse contexto é manter-se espiritualmente preparado, alimentado pela graça e sustentado pela presença do Espírito Santo. Outro alerta para se dar aos alunos é que, em vez de nos preocupar com a data da vinda do noivo, devemos focar em manter nosso azeite sempre cheio, vivendo cada dia como se fosse o último, mas planejando cada um deles como se fosse o primeiro. A verdadeira vigilância não se traduz em ansiedade, mas em uma vida de comunhão e comunhão constante e serviço fiel ao Senhor. Como última reflexão, leve seus alunos a pensarem sobre isso com a seguinte pergunta: como você pode, hoje, investir mais no seu relacionamento com Deus e menos em especulações sobre o futuro, vivendo em uma fé que realmente persevera? E assim, chegamos ao fim do nosso vídeo sobre as parábolas escatológicas. Vimos que elas não oferecem respostas simplistas, mas uma visão profunda da realidade do reino no tempo presente. Elas nos ensinam a lidar com a coexistência do bem e do mal sem escândalo, a confiar na paciência de Deus sem negligenciar a justiça e a viver com responsabilidade diante da certeza do juízo. A colheita virá, conforme Mateus 13:30 deixa claro. A rede será recolhida, conforme Mateus 13:48. O noivo vai chegar, conforme Mateus 25:6. Nada permanecerá indefinido. Então, diante disso, não basta parecer parte do reino. É necessário pertencer a ele de fato. Não basta iniciar a jornada, é preciso perseverar. Que eu e você sejamos encontrados entre aqueles que, sustentados pela graça de Deus, permanecem vigilantes, firmes e preparados para o encontro com o Senhor. Que essa verdade bíblica também nos traga paz, a confiança e o renovado senso de propósito em nossa caminhada de fé. Que o Senhor abençoe você, abençoe sua vida, seu ministério e toda a sua casa. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.